Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, vou ler a partir do versículo 1, está escrito assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este o que estão tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe essas vestes sujas. E a ele disse: Eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram a mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei da sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Somente a terra. Você crê que essa é a palavra do Senhor? Você crê que o Senhor é contigo e te livra de toda acusação do inimigo? Você crê que Ele te escolheu? Você crê que Ele tem veste limpa para você, mitra para a sua cabeça? Você crê que Ele te escolheu e tem lugar para você na presença dEle? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, eu com suas mãos, usar ao Senhor e a sua palavra, a melhor salva de palmas que eu a Deus, não só aplaudido, mas também glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, bendito, amado e todo-poderoso, nos reunimos, meu Deus, para te cultuar, para te adorar, para bendizer e agradecer ao teu santo e poderoso nome, a tua igreja, meu Deus, agora te aplaude, te glorifica, abre os céus agora, meu Deus, receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém tem a ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer, todos temos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda a barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para que possa ser enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, o tablet, coloque o modo avião, e aí você abre o bloco de notas e toma nota. Amém? Deus quer que a palavra dele seja não só no papel, no meio digital, Deus quer a palavra dele em nosso coração. Amém? Muito bem. O profeta Zacarias, ele profetizou em Jerusalém após o retorno do exílio babilônico, né? Deus levanta o profeta Zacarias e Deus dá a ele, no início do ministério, algumas visões. Cada uma dessas visões são proféticas, né? São revelações. E esta aqui é a 4ª visão. Se você ver aí, tem um subtítulo ali, acima do texto que lemos, né? A 4ª visão de Zacarias. Então, Deus deu outras visões e depois dessa, Deus dá outras aí. Mas esta aqui em particular, essa visão que Deus dá é a visão de um tribunal celestial, um tribunal lá na glória. E essa visão aqui, compreenda, é uma visão profética. E aqui Zacarias mostra e descreve alguns personagens. A visão é a visão do tribunal. No tribunal tem um juiz, não é? E quem é o juiz aqui? Deus, né? Deus é o juiz, o Senhor é o juiz. Aliás, ao longo da Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, encontramos vários textos falando que o Senhor é juiz. Salmo 7, versículo 11, Deus é um juiz justo. Salmo 75, 7, mas Deus é juiz. 68, juiz de viúvas e de órfãos. No Novo Testamento, enfim.
vários textos falando, Isaías 33, 22 falando, Deus, o Senhor, é o nosso juiz, é o nosso legislador. Deus, então, aqui, nessa visão, Deus é o juiz. Muito bem. Mas, além do juiz, nós encontramos aqui a figura do promotor, do acusador, não é? Aquele que acusa. Quem é o acusador? O texto deixa aí de maneira clara. O opositor, o que se opõe, o que acusa. Satanás. Satanás é o acusador. E vemos ao longo da Escritura, por exemplo, lá no livro do Jó, está escrito, capítulo 1, capítulo 2, que ele vai diante de Deus, o diabo, e acusa Jó, e aponta o dedo para Jó, né, e diz para Deus que Jó só o adora por interesse, que não há verdade e sinceridade no coração de Jó. Diz mais, tira os bens dele, tira a cerca de proteção, a redoma que o Senhor colocou. Você vai ver, ele vai blasfemar de ti na sua cara. Mas o diabo não acusa somente o Jó. Está escrito em Apocalipse 12, versículo 10, que ele vai diante de Deus nos acusar dia e noite. Vai diante de Deus acusar aqueles que são filhos de Deus, servos de Deus. Mas, além do juiz, que é Deus, do acusador, o promotor, que é o diabo, temos também o réu. Quem é o réu? No tribunal alguém está sendo julgado. Quem é o réu aqui? Josué, o sumo sacerdote. Não é o mesmo Josué do tempo de Moisés, tá? De lá, o Josué do tempo de Moisés para cá, temos aí aproximadamente 1.100 anos. Aquele Josué lá, sucessor de Moisés, foi líder militar, vencedor, conquistador. Este aqui, o texto deixa claro que ele é sumo sacerdote. Então, o réu aqui é o Josué. Mas se tem juiz, a cena, a revelação, a visão é do tribunal. Tem juiz, tem acusador, tem o réu, falta alguém. Quem é que falta aí? Não é? Como é que se tem um tribunal faltando um personagem que é fundamental? Qual é? Você lembra? Misericórdia para quem está vivo, irmão. Jesus, quem está vivo aí, diga amém. Falta quem? O advogado. Um ou outro aí falou, né? O advogado. Será que ele está presente? Claro que ele está presente. Claro que ele está presente. E quem é o advogado? Quem é o advogado? Jesus Cristo. Está escrito, 1 João 2. Filhinhos, nos escrevi para que não pequeis, mas sabendo pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, na cena aqui da visão, o texto diz, no versículo 1 que lemos: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E aqui, anjo do Senhor, né, está apontando, se referindo ao próprio Senhor Jesus. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Na Almeida atualizada diz para acusar. Para acusar quem? Para acusar o Josué, né? É papel do diabo acusar. Compreenda que essa visão é uma visão profética, tá? Uma visão profética e aponta, você já vai entender até o final da mensagem, de maneira clara para o juízo final, mas de decorrer até o juízo final aponta para nós, para o nosso dia. Então, o diabo acusa. E acusa do quê? Não é? Acusa de pecados, acusa de transgressão. E o réu, coitado, que é Josué, o réu estava perdido. Por quê? Porque ele é culpado. Não é o que diz o versículo 3, né? Ora, Josué vestido de vestes sujas estava dentro do anjo. O que é que representa a veste suja? O pecado. E o que é o pecado? É a transgressão. É a transgressão, não é? Transgressão contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, isso é pecado. Então o réu que está sendo perdido, a palavra de Deus deixa claro, né, que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Logo, Josué aqui representa também, cada um de nós. Todos pecaram. O único que não pecou se chama Jesus Cristo. Ele nunca pecou. Todos os demais, todos pecaram. E aliás, também está escrito, Romanos 6:3, que o salário do pecado é a morte. O pecado faz uma divisão entre nós e o nosso Deus. Então, todo pecado é transgressão contra Deus. Então, a evidência, a prova de que Josué era culpado é as vestes sujas. As vestes estavam sujas de transgressão do pecado. Então, o réu era culpado. O acusador tinha razão na sua acusação.
No entanto, para a glória de Deus, ainda bem que o réu não estava indefeso. O réu tinha defesa, o réu tinha advogado. E o advogado é Jesus Cristo. E o advogado atua dizendo, versículo 2: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor que repreende a Satanás. Como é que o Senhor diz ao Senhor? O Senhor aqui é Jesus. Como diz Davi no Salmo 2, diz que o meu Senhor sentou à direita do meu Senhor. Então, o Senhor Jesus disse ao Pai, o Senhor que repreende Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém. Agora, compreenda que o Senhor escolheu não somente a Jerusalém, o Senhor nos escolheu também. Está escrito, o próprio Senhor disse, João 15,16, não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós. E não é porque nós merecemos não, viu? Mas é porque Ele nos amou. É porque Deus amou o mundo da maneira que eu e você merecemos. Você pode dizer para quem está do lado, é inferno, viu? O que nós merecemos é inferno, é lago de fogo, mas o Senhor nos amou de uma tal maneira que decidiu enviar seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele veio por mim, por você, Ele derramou o sangue, Ele trouxe a graça, a salvação. Então, o Senhor nos escolheu. O advogado, então, vai atuar, apresentando a defesa. Qual é a defesa? Romanos 8, versículo 1, está escrito: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Por quê? Porque quem está em Cristo, Ele absolve. Quem está em Cristo, o sangue de Jesus perdoa. Agora preste atenção: Jesus só atua em causa de réu confesso. Tem que confessar. Jesus só atua em causa de réu confesso. A pessoa tem que dizer: sou eu, fui eu. Nós temos exemplo disso na Escritura. Vou dar um exemplo simples. Pegue os 2 primeiros reis de Israel. Se você parar para analisar, as transgressões de Saul aparentemente foram mais leves, aparentemente, preste atenção, do que as de Davi, que foi o segundo rei. Por quê? Quais foram as transgressões de Saul? Desobediência. Fez as coisas pela metade. Fez as coisas do jeito que ele queria fazer. Quais foram as transgressões de Davi? Adultério, seguido de homicídio. E depois, um censo feito por soberba, por orgulho, por deixar Satanás encher o coração de ego e vaidade. Não parece que os pecados de Davi são mais graves que os de Saul? Só que o juiz, que é Deus, ele vê aquilo que está dentro do coração. Se você olhar 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 15, em nenhum momento Saul chama para si a responsabilidade. Em nenhum momento. Quando Samuel chega lá em Gilgal e o Saul estava apresentando os holocaustos que não era para ele apresentar, para esperar o Samuel chegar, qual foi a desculpa do Saul? É que o povo estava indo embora. E eu me vi forçado a fazer alguma coisa, e aí eu acabei apresentando ali o sacrifício. Depois, lá no capítulo 15, a ordem é para exterminar os amalequitas, não sobrar nada de ninguém, até os animais. Ele vai lá, ele poupa o rei dos amalequitas, ele poupa o melhor do gado, seja gado miúdo, quando você lê na Bíblia, está se falando de ovelhas, está se falando de bodes, e gado graúdo, gado grande, está se falando de bois. Ele poupa o melhor do gado. Quando Samuel chega, ele diz: eu fiz do jeito que Deus mandou, fez coisa nenhuma. E aí o Samuel pega uma espada, mata o rei Agag. O Samuel diz para ele: que barulho é esse? Você não fez o jeito que Deus mandou. Eu fiz, até que ele admite, mas foi o povo, foram os soldados que quis poupar. Mas presta atenção, Samuel, isso aí, só para oferecer sacrifício a Deus. E é quando o Espírito Santo toma Samuel para dizer que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Mas note na conduta do Saul, reiteradamente, ele não assume os seus próprios erros, as suas próprias responsabilidades. É como Adão, quando estava lá no paraíso, jogando para Eva jogando para a serpente. É como o Arão, quando fez o bezerro de ouro,
O Moisés chega, o que o Arão diz? Deus entendeu? Ai, que o povo me deu aí o ouro, eu joguei no fogo e saí sozinho. Saí coisa nenhuma. Está escrito, ele foi lá e montou, ele fez com a mão. Não, foi o povo. Você sabe que esse povo é meio obstinado, você sabe que esse povo é meio doido. Era isso que o Arão estava dizendo. Foi no mesmo sentido que o Saul respondeu. E disso Deus não se agrada mais. Diferentemente do Davi, os pecados foram muito mais graves. Mas quando o profeta Natan vai lá, com sabedoria, conta a história que o coração do homem estava duro, não é? O coração do homem estava duro. Com sabedoria fala e dali a pouco diz: você, esse homem, o texto de Davi caiu com o rosto em terra. E Davi diz: eu pequei contra o Senhor. Ele não diz: a Batseba que me seduziu, essa lambisgoia, essa piricrente, essa pombagira. Não, eu. Não foi o outro, foi eu. Quando ele faz o censo, Deus manda outro profeta lá, e ele vai dizer: Senhor, que o juízo caia sobre mim, fui eu que fiz isso. Então não há diferença, e Deus não vê a aparência, Deus vê aquilo que está dentro do coração. Por isso que Jesus é advogado e réu confesso, porque a palavra diz: aquele que confessa a transgressão e deixa, alcança misericórdia. O que encobre nunca prosperará. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Está cheio de gente aí que tem o DNA do Caim, faz o errado e quer estar certo, e o errado é o outro. O errado é meu marido, é minha mulher, é o obreiro, é o patrão, é o pastor. A culpa é tua. Assuma as suas responsabilidades, senão Deus não vai se agradar de você. Senão corre o risco de Deus fazer com você o que fez com Saul. Você lembra o que Deus fez com Saul? Deus falou para Samuel: enche a botija de azeite e vai na casa de Jessé, porque eu tenho me provido um novo rei. E aí Deus tem que dizer de maneira clara para o Samuel: até quando você vai ter dó do Saul se eu já o rejeitei? Pesado isso, né? Paulo, entendendo essa verdade espiritual, ele diz, no 1 Coríntios 9:7, eu não quero pregar aos outros e eu mesmo ser rejeitado. Olha só, então Jesus é advogado e réu confessa. Quem confessa? Fui eu. E aqui o advogado atuou então. O advogado atuou. O sangue de Jesus é o que purifica de todo o pecado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E a prova da absolvição está aqui no versículo 4. Leia comigo. Zacarias 3:4. Então falando, quem está vivo ainda, diga amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 4. Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai essas vestes sujas. Não era a causa da acusação? As vestes sujas, a transgressão, o pecado. O único que tem poder de perdoar pecados é Deus, é Jesus Cristo. A única coisa que purifica pecados é o sangue de Jesus. Você pode declarar comigo que o sangue de Jesus tem poder? Misericórdia. Não, mas agora organizado. Aqui está um na China, outro nos Estados Unidos. E assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Diga: é o sangue de Jesus, é a palavra de Deus que me dá vitória sobre Satanás. Diga: e é pelo sangue de Jesus que Ele me dá uma veste nova, um manto de salvação, uma veste de justiça. Oh, querido, tirai a veste suja, e esse tem feito quatro crentes de iniquidade. Que veste é essa? Isaías 61:10. Regozijai-vos, alegrai no Senhor, que nos deu uma veste de salvação, nos cobriu com manto de justiça. Ele nos perdoa os pecados, irmão, de quem confessa. Senhor, perdoe porque eu fiz isso e isso e isso. Compreendo, o pecado pode ser feito com ações, com palavras, com pensamentos, ou até mesmo por negligência. Tiago 4,17: aquele que sabe fazer o bem não faz, comete. E a lista de pecados é extensa. Leia Marcos 7, a partir do 21, Gálatas capítulo 5, a partir do 19, enfim, a lista de pecados. Pecado é transgressão contra Deus, contra a palavra de Deus. E o próprio Deus testifica no nosso coração, o Espírito Santo, antes de pecarmos. Quem está entendendo que a glória é Deus? Mas o texto diz mais, não é? O versículo final do versículo 4 diz assim: e disse a ele: eis que tenho feito um passe de iniquidade, e te vestirei de vestes novas.
E disse eu: ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram a mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestes. Vamos entender aqui. Então, compreenda que essa veste especial nova, só Jesus tem para nos dar, veste de salvação, não é? Jesus cobre o manto de justiça. Essa mitra aqui, compreenda que Josué era sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, se você ver lá no livro do Êxodo, quando foi estabelecido o tabernáculo, tinha uma roupa diferenciada. Era uma roupa que trazia indumentário, não tinha uma túnica, por cima da túnica tinha um éfode e tinha alguns adereços, dentre eles lá o peitoral, dentre eles a mitra, dentre eles uma lâmina de ouro que ia aqui na testa, amarrada com fio azul. Toda essa indumentária diferenciada era exclusiva do sumo sacerdote, que era a maior autoridade do tabernáculo. O sumo sacerdote era o encarregado do serviço do tabernáculo, do templo. Então era a maior autoridade. Aqui então a maior autoridade estava, não é, em maus lençóis. Imagina o restante. Mas o Senhor perdoou, purificou, tirou a veste suja, deu uma veste nova e mandou colocar uma mitra, um turbante, uma mitra limpa. E a mitra aqui também, meu irmão, fala também de autoridade. Fala também de autoridade. Compreenda você que na antiga aliança, no Antigo Testamento, só era sacerdote exclusivamente os descendentes, né, de Arão. Somente eles eram sacerdotes. Mas depois que veio o Senhor, o Salvador, ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os fez para Deus reis e sacerdotes. Diga para quem está falando: você também é sacerdote, você também é sacerdotisa, ou seja, você também tem que estar na presença de Deus, você também tem que estar na casa de Deus. Ele tem verso para você também, e ele tem autoridade para você também, e ele mesmo diz: ele te usou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para quem está falando: toma posse dessa autoridade. Toma posse dessa autoridade. Não tenha medo dos levantes do inimigo que ele vai escalancar. Preste atenção. Do mesmo jeito que ele acusou aqui o Josué, se opôs a Josué, está aí, ó, aos montes. Jejue um pouquinho mais e Deus vai abrir sua visão, tá? Deus vai abrir sua visão. Você vê, os demônios estão aí, estão aos montes. Deus quer te fortalecer, te revestir, te dar autoridade. Lembre-se que Jesus deixou claro que há caças de demônio que só saem com jejum e oração, ou seja, consagração. Se consagrar mais, se aproximar mais de Deus. Mas, irmão, infelizmente vivemos numa geração que é a geração da depressão, da crise de ansiedade. É verdade, não é? Rivotril é o remédio mais vendido desse país há quase 10 anos. E o que tem de gente aí endurecida diante das lutas da vida, dos levantes do inimigo. Nós vemos no tempo bíblico, por exemplo, se você pegar o livro de Atos, os apóstolos foram açoitados por falar do nome de Jesus e saíram alegres, cantando e dando glória. Será que o problema está ali? Será que eles eram meio loucos? Será que ele é meio fraco? Você já foi açoitado alguma vez? Eu nunca fui. Por pregar o evangelho, eles foram. Saíram de lá, né, dando glória. Tem gente hoje, por causa disso, já desiste, já desanima. Vivendo nos tempos aí que estão aí os diversos Gideões da vida. Lembra do Gideão? Depois você lê o 16, quando o anjo do Senhor aparece lá: eu sou tadinho, ai de mim, que eu sou menor, da menor família, da menor tribo. A estima, ó, está lá no chão. Pô, querido, Deus vê em você, nem você vê nele. Ainda bem que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ainda bem que é Ele que nos renova e nos fortalece. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus nos quer fortes, fortalecidos na força dele, no poder dele, com autoridade. Autoridade para quê? Para servir. Autoridade para quê? Para estar na presença dele. Por isso que diz aqui, não é o versículo 6, versículo 7, assim diz o Senhor, o anjo do Senhor, professor do versículo 7. Assim diz o Senhor do exército: ele agora foi perdoado, ele agora foi absolvido, ele agora tem veste limpa, ele agora tem mitra limpa na cabeça, e aí vem agora o que fazer, versículo 7: se andares nos meus caminhos. Nota que ele está falando com o sumo sacerdote, não. Ele está falando com gente que não conhece a Deus. Ele está falando com gente dentro da igreja. Ele está falando com gente em cima do altar. Você está entendendo isso?
Você está entendendo o que ele está falando? Se andares nos meus caminhos, porque corre isso a pessoa está dentro da igreja e está no caminho de Deus. Corre isso a pessoa está no altar pregando a palavra, vivendo a vida aparência, irmão. Corre isso está com o uniforme servindo, ou aí sentado, vivendo a vida aparência. Deus não tem uma opinião, não. Vocês Deus tem um diagnóstico. Quando ele manda os dons escrever as 7 cartas, em todas ele diz: eu sei as tuas obras. Se andares, versículo 7, se andares os meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, tu também julgarás a minha casa, e também guardarás meus atos, e te darei lugar entre os que estão. Vamos entender, em primeiro lugar, se andares os meus caminhos. Não adianta só se autoafirmar: eu sou de Deus. Irmão, não sei se você sabe, mas estamos em tempos em que se vende por aí, na internet, carteirinha de pastor, de missionário, de presbítero, de bispo, de apóstolo, de semideus, de quarta pessoa da Trindade. Vem tudo, irmão. Vende tudo por aí. Tem dinheiro para pagar, diploma falso de teologia, carteirinha de capelão, se vende tudo. Não significa que a pessoa tem uma carteirinha, de fato foi Deus que chamou, de fato Deus escolheu. Se está andando ou não na presença de Deus. Note que o texto deixa claro: se andar nos meus caminhos. Olha você para você ver se você está andando no caminho de Deus. Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade. Nós temos que andar no caminho, não é? Iluminado pela palavra. Ela fala: os pés é a luz para o caminho. Não adianta só dizer: eu estou dentro da igreja. Que adianta estar na igreja e não ser igreja? Tem que estar dentro da igreja, tem que ser igreja. Tem que ter temor, tem que ter reverência, tem que praticar a palavra. Porque o texto diz: se andares os meus caminhos e se observares as minhas ordenanças. Observar aqui, você já viu aquele seriado Chaves? Que a Chiquinha chegava e dizia: vou fazer observação. O observar aqui não é fazer isso, não. Observar aqui é obedecer. Observar aqui é praticar. Encontramos ordenanças do que fazer e do que não fazer. Encontramos ordenanças no sentido de adorar somente ao Senhor. Não fazer imagem de escultura. Mas antes que alguém diga: pastor, mas está citando os mandamentos do Velho Testamento. A Bíblia é uma só, irmão. É uma só. Só tem divisão no sentido teológico, por ser antes e depois de Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus deixa claro quando ele fala do mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. E ele deu o mandamento: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Irmão, amar a Deus parece até fácil, não? Só que Deus requer provas de amor, não só por Ele, mas também pelas pessoas, pelo próximo. Ou você nunca leu Gênesis 22? Deus provou o amor de Abraão. Se Abraão amava mais a Deus do que ao filho Isaque, Abraão foi provado e também foi aprovado. O amor, como diz o apóstolo do amor, que é o João, não pode ser só de palavras. Tem que ser por obra e verdade. Recomendo aos casais, né, que digam, porque geralmente a mulher gosta de ouvir. Eu não gosto, irmã. Você não gosta de ouvir teu marido dizendo eu te amo? Você gosta ou não? Eu digo todo dia para minha esposa. Mas não digo só para ela, não. Digo para meus filhos também. Mas não só falo, eu abraço também. Aqui na igreja eu abraço todo mundo, até quem gosta de abraço. Já contei a você o testemunho da diaconisa lá da igreja de Natal, a senhora que, né, sofreu muito, coitado, uma vida ali dura, coração. Eu estou falando de alguém que cresceu dentro da igreja, mas o coração, ó, uma serva excelente. Irmão, para Deus Ele não quer só o seu serviço, Ele quer você para Ele, Ele quer o seu coração para Ele, Ele quer você bem, para você entender o coração dele e levar o coração dele para os outros, através do teu coração. Porque Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e eu amarei, e viremos a Ele e faremos nele morada. Tem um ditado no nosso país que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quem anda com Deus se parece com Deus, se parece nas palavras, nas atitudes. Então a orientação é: observa as minhas ordenanças, ou seja, pratica o que eu estou ensinando. E é triste ver que a gente só quer na hora do culto, e tem uns que nem na hora do culto. Pelo amor de Deus, tem gente que vem com o culto, nem o celular no modo avião coloca, e é telefone tocando, e é. Não, tem que ter um mínimo de reverência, um mínimo de temor, né?
Porque se você não tiver a percepção, o entendimento claro de que Deus está aqui, o que você vai fazer aqui? Só que compreenda que Deus não está só aqui. Deus está em todo lugar, em todo o tempo, mas muito mais aqui. Não é? Por quê, pastor? Porque aqui é uma casa de oração, aqui é consagrado para Deus. Deus está em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. Então essa percepção da presença contínua e constante tem que nos levar a ter temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Quem não tem temor vai ter sabedoria, vai ser meio doido, vai ser meio louco, vai ser meio ponteiro desregulado. Então, é guardar a ordenança, é amar o próximo como a si mesmo, é amar como Jesus mandou amar, como Ele amou. E lidar com gente não é fácil, você acha que é? Ô irmão, um dos atributos e características de Deus é que Ele é longânimo, é que Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se. Tudo isso temos no mesmo sentido, orientação clara para nós. Tiago diz: seja pronto para ouvir. Tardio para falar, tem gente que fala sem nem pensar. Vai e fala sem nem ouvir. Fulano acabou de falar, já está intrometendo no meio. Tem gente que é tagarela, tem gente que é matraca, tem que falar mal dos outros. Ou você não conhece ninguém assim? Pois é. Maledicência também é pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Espírito Santo quer trabalhar no nosso coração para que o nosso coração se pareça cada dia mais com Jesus. Não é? Por isso que o próprio Senhor Jesus deixou claro, João 8, 31, 32, dizia os judeus que criam nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade que liberta, mas nós temos que permanecer nele, na palavra dele. Não é? Mas note que aqui o texto que o Senhor diz aqui a Zacarias, ele diz mais: tem que andar nos meus caminhos, tem que observar as minhas ordenanças, se fizer, tem dois sis aí, se andar nos caminhos e se observar, se é condição, não é? Se fizer essas duas coisas, andar nos caminhos do Senhor e observar as ordenanças, aí vem as promessas. Também tu julgarás a minha casa. Como assim, pastor? Isso aqui é profético. Anote aí do lado, 1 carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. O apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, amados, era uma igreja, né, que tinha muitos problemas. Por isso que são duas cartas das maiores, né? Várias doutrinas bíblicas estão ali expostas naquelas cartas. Então, os irmãos começavam a processar uns aos outros, né? Por questões que poderiam ser facilmente resolvidas com uma conversa. Tem um ditado que diz: é conversando que a gente se... Pois é, encontramos conselhos como, por exemplo, a resposta branda desvia a ira, mas a resposta dura suscita o furor. Encontramos textos como, por exemplo, a vida e a morte estão no poder da... O irmão começou a processar o outro. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz lá: vocês não sabem que nós vamos julgar o mundo? Julgar, olha só. Vocês não sabem que nós vamos julgar até os anjos? Do que é que Paulo está falando? Do que ele se refere? Ele está falando do juízo final. Do juízo final haverá um julgamento, haverá um tribunal. Mas o salvo não estará na posição de réu. Estará onde? Estará num lugar, não é, diferenciado. Qual seja esse lugar? Jesus promete lá, não é, quando fala a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 21, ao que vencer, lhe darei que se assente no trono comigo, assim como eu venci. No juízo final, o juiz é Deus, mas nós estaremos à direita do Todo-Poderoso. Você consegue imaginar que privilégio é esse? Você consegue entender a dimensão disso? Que privilégio, que honra, né? Mas o texto diz ainda: tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios. Aqui está falando de eternidade. Te darei lugar entre os que estão
Aqui onde? Aqui no céu, lá na glória, a visão é celestial. Diga para quem está lá, tem lugar para você, e tem lugar para você, não é só aqui dentro dessa casa de oração, não. Tem lugar para você lá na glória, porque o Pai preparou um lugar para você na presença dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas para que tudo isso, essas promessas se tornassem viáveis, acontecessem, olha o que Deus diz mais através do profeta, versículo 8: o Senhor ia virar o renovo, iria enviar. Ouve, pois, Zacarias 3:8, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Está renovo com letra maiúscula? Está falando de quem? Jesus Cristo. Está falando de Jesus. Por que ele diz o meu servo? Isaías profetiza, em vários textos, que viria o servo do Senhor e não iria se exaltar. Não iria se exaltar. Paulo vai dizer, em Filipenses 2, que haja em nós o mesmo sentimento que houve, sentimento de atitude, de ação, não de coisa abstrata, que houve em Cristo Jesus, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo, foi fiel, foi obediente até a morte, e morte dele. O próprio Senhor convida a todos, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele mesmo deu exemplo, num momento em que os discípulos, sem entendimento, discutiam uns com os outros a respeito de quem seria o maior no reino. Para mostrar quem seria o maior, ele pega uma toalha, uma bacia com água, manda todos assentarem, e um por um ele vai lavando os pés. Quando chega a vez do Pedro é bruto, viu? Só olha para quem está do lado, vê se ele tem cara de Pedro, ou de Pedrita, Porque às vezes é uma Pedrita. Às vezes tem gente que é meio duro, bruto, na fala, nas atitudes. Também que Deus ama o Pedro, lapidou o Pedro. Tem gente para você, viu, Pedro? Diga para quem está do lado, tem gente para nós, tá? Chega lá na vez do Pedro, o Pedro diz, querendo ensinar Jesus, nunca me lavará os pés. Ô Pedro, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O Pedro, em vez de dizer, joia, Senhor, o que ele diz? Então lava a minha cabeça, lava as mãos, lava o corpo completo. Você conhece gente assim? Eu conheço um bocado. Com eles, só olhe para quem está do lado, pergunta para ele: será que é quem você olha no espelho? Mas depois Jesus lavou os pés para dar o exemplo. O exemplo de quê? De humildade. Exemplo de servo, porque quem lavava pés era servo, era serviçal, que trazia água para lavar os pés. Aquilo era comum naquela época, mas era trabalho de servo. E Jesus vai deixar claro: eu, sendo Senhor, mestre, rei, se eu lavei os pés de vocês, eu dei o exemplo, vocês também devem fazer. Isso é difícil, irmão. Já lavou os pés da tua mulher? Pelo menos. Já lavou os pés do teu marido? Pastor, não me fala isso não. Pois é difícil, irmão, porque requer humilhação. Jesus diz, a palavra diz: aquele que se humilha será exaltado. Não é o que é humilhar pelos outros, tem gente que distorce essas coisas. Não é que é humilhar pelos outros, não. É quem se humilha, porque era serviço de servo. Era serviço de servo, e ele, o Senhor, fez. Uma vez eu vi um pastor contando um testemunho. Chegou uma irmã falando para ele e que não aguentava mais o marido. Não aguentava mais. Como era bruto, e ela não aguentava mais. Queria separar. E aí o pastor disse: olha, faz o seguinte, irmão, antes de você separar, faz o que eu vou lhe dizer. Se não der certo aí, depois você vê, mas e o que eu vou fazer, pastor? Já fiz de tudo, eu não aguento mais. E aí o pastor perguntou: seu marido trabalha? Trabalha. Que horas que ele chega em casa? Lá por volta de umas 5 horas. E aí o pastor disse: você vai fazer o seguinte, antes dele chegar, prepara uma bacia com água, um morninho, coloca lá um creme da senhora cheiroso na água. Quando ele chegar, você fala para ele sentar no sofá, ligar a televisão para ele assistir o jornal dele, o futebol dele, o que ele quiser assistir, e você vai orar. Você vai orar, 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 você vai
E a senhora vai lá e lava os pés dele. Eu não vou fazer isso não, porque a senhora... E aí o pastor leu o texto de Filipenses 2. Irmão, Jesus, né? Ele tem que haver em nosso coração que ouve no coração dele. Isso não só com palavras, com ações. Lava os pés, você não vai lavar só um dia não. Você vai lavar todo dia. No mínimo umas 2 semanas. Todo dia. E a irmã ficou na hora revoltada. Ficou, mas pelo menos era obediente. E fez. E foi fazendo. E no primeiro dia o homem achou estranho, já deu alguns gritos. Não, e ela com aquela placenta aqui, a mocinha senta, e foi lavando, e depois, dali a pouco, além da bacia com água, ela trazia ali uma água para ele tomar, e dali a pouco um café, e pouquinho em pouquinho o homem foi amansando, e depois a irmã chega e passa o pastor, que sabe o conselho que o Senhor me deu. Deus transformou aquele homem. Irmão, Deus tem poder transformar teu marido, Deus tem poder transformar tua mulher, mas a atitude tem que vir de você. Quem está entendendo aí a glória a Deus? O servo renovou. Versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Quem é a pedra? Diga comigo. Jesus. Ele é o que? Sobre esta pedra única. Jesus. Jesus é a pedra fundamental. São 7 horas. O que quer dizer 7 horas, irmão? Está falando aqui da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, ver tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Mas o texto diz mais: eis que eu esculpirei a sua escultura. Será que Deus está falando de idolatria? Não. Do que é que Deus está falando? Que o renovo, o servo, seria um modelo, uma referência. Vou dar um exemplo simples. Eu acredito que todo mundo aqui já comeu bolo, sim ou não? Você sabe que o bolo tem o formato da forma. Se a forma for redonda, o bolo vai sair quadrado? Vai sair redondo. Se a forma for retangular, se a forma for redonda, buraco no meio, e assim por diante. Nós temos um modelo, e o modelo é Jesus Cristo. Ele é perfeito, ele não erra, ele não falha. E é por isso que você tem que olhar para Jesus, que é o autor do nosso maior da nossa fé. Nós temos que fazer como Paulo que disse: seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Ele é perfeito, ele não erra, ele não falha. Ele é o modelo perfeito. Mas o texto termina no versículo 9 dizendo: e tirarei a iniquidade dessa terra em quanto tempo? Um dia. Em um dia. A iniquidade da terra inteira. O pecado. Que dia foi esse? Foi uma sexta-feira como essa. Às 9 da manhã. Ele foi pendurado na cruz. E às 3 da tarde ele rendeu o Espírito. E ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre si os nossos pecados, os pecados da humanidade inteira. E é pelo sangue dele que eu e você somos perdoados. É pelo sangue dele que eu e você somos salvos. É pelo sangue dele que eu e você somos purificados. É pelo sangue dele que eu e você temos acesso para estar diante do trono do Todo-Poderoso. É pelo sangue dele que eu e você temos acesso à presença do Altíssimo. É por causa dele que ele mesmo, o Espírito Santo, veio morar em mim e você, para nos esculpindo e nos lapidando, para cada dia nos parecermos mais com o Senhor. No versículo 10 diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. O que quer dizer isso? Tem alguém aqui que é do Nordeste? Eu também. Então você sabe o que é sol quente, né? Piauí, eu brinquei com a minha esposa a primeira vez que levei ela, e é um sol para cada um. E quando ela chegou lá a primeira vez, ela falou: meu Deus, se alguém quer ter uma noção de como é o inferno, fique uns dias no Piauí para ter uma noção boa. O negócio é quente, não é brincadeira não. Mas meus pais e avós moram no sertão do Piauí e tem árvores lá. Então num dia ensolarado, na porta da casa, assim no quintal, tem bancos, e a gente sentava debaixo da árvore por causa do refrigério, do refresco. Está entendendo isso? Aqui o Senhor está dizendo: olha, tem lugar para você debaixo da videira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Mas não tem lugar só para nós. Cada um de vós convidará o seu companheiro.
Então, meu irmão, se seu marido, se sua mulher, se seu amigo, se seu filho, se seu pai não vê Jesus em você, como é que ele vai querer estar nesse lugar? Está escrito, Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está escrito no Salmo 91, você lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele tem descanso para você. As lutas estão aí. Satanás, seus demônios estão aí aos montes. Você tem visto isso ou não? Você não tem percebido? Vou só lhe dar algumas notícias. Essa semana, a Suprema Corte do nosso país libera o consumo de até 40 gramas de maconha. A Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário, dizendo que o uso de até 40 gramas de maconha não é crime. Em primeiro lugar, eles não têm competência jurídica para isso. Porque quem tem competência, estou falando juridicamente, é o Senado, o Congresso, aliás, os parlamentares, deputados e senadores, para fazer lei. E a lei de drogas diz que é crime. Você sabe o que é 40 gramas? Na prática, é mais de 130 baseados. É muita droga. Só que a maconha, não é? E aí já temos amostragens em outros lugares. Temos por amostragem, por exemplo, a Califórnia, lá nos Estados Unidos, que liberou não só o consumo da maconha, mas foram além. Liberaram o furto de até $900. Até $900 furtar não é crime. Os comércios estão fechando. Os shopping centers estão vazios. Porque que comerciante aguenta isso? O camarada entrar lá numa loja de celular e roubar lá, furtar um celular, e a polícia não pode fazer nada porque a lei diz que não é crime. O camarada pega uma roupa, pega um tênis, até $900 não é crime. E a Cracolândia céu aberto está lá na calçada da Fama. Procure na internet que você vai ver. Liberar a maconha. Liberar a maconha é a sua porta de entrada das demais drogas. Temos Cracolândia aqui em São Paulo, em várias cidades. Quem é que está por trás disso? Quem lucra com isso? Em primeiro lugar, o crime organizado, né? Porque é uma potência de dinheiro, o vício, não é? Mas quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que trabalha para o mal? Porque a droga destrói a dignidade da pessoa. A droga mexe no cérebro, a pessoa fica alucinada. Chega num ponto que ela mata por causa de droga, ela rouba por causa de droga. Quem está por trás de tudo isso? Recentemente, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, numa entrevista, disse que o tráfico de drogas é a mãe de todos os crimes. Quem está por trás? Quem quer ver o crime, o mal? O diabo está aí, não atuando só através de tribunais, através de políticos, mas está aí nas ruas, os crimes, os roubos, os furtos, as maldades. Você tem percebido isso ou não? O mal tem se multiplicado, tem aumentado, mas a palavra avisa sobre isso, porque essa visão aqui é uma visão profética. O dia do juízo se aproxima, e eu e você temos que ter cuidado, e ter cuidado é hoje, é já. Temos lugar na presença de Deus. Ele tem lugar para mim e para você. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tem que ser réu confesso. Tem que tomar posse do sangue de Jesus. A orientação é: em todo tempo sejam alvas as suas vestes brancas. Veste branca. É bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, porque vai ter direito à cidade santa e a comer, vai entrar na cidade pelas portas e vai comer o fruto da árvore da vida. Olha que coisa tremenda. Esse dia se avizinha, esse dia se aproxima. Como é que estão as suas vestes? Estamos vivendo em tempos de gente que já não tem força mais para lutar, está desfalecendo, desanimando. Saiba que Deus quer te fortalecer hoje, saiba que Deus quer te revestir hoje, saiba que Deus quer te dar autoridade hoje, para você entender que ainda que o diabo te acuse, te aponte, o sangue de Jesus te purifica, o Espírito Santo te renova e te fortalece, e Ele coloca sobre a tua vida uma armadura poderosa. Conta a história que quando Martinho Lutero foi um dos precursores da reforma protestante, ele começou a pregar e a ensinar a justificação pela fé. Ele era padre católico, doutor em teologia, professor de teologia, e ele tem um entendimento aberto pelo Espírito Santo,
E ele começa a entender que não é por obra nenhuma, por autopendência, não é por Ave Maria, Pai Nosso, rezar, repetir. Não, é pela fé, é fé em Jesus. E o texto e a história diz de maneira clara: começou uma revolução na Alemanha, porque no dia 31 de outubro de 1517 ele pega um papel e ele escreve lá 95 coisas que a igreja romana fazia, que ele também fazia, que eram contrários à Bíblia. Agora ele entendeu, agora ele viu, e ele literalmente pregou com prego na porta da igreja, que ele era padre. Conta a história que numa noite Satanás o visita em sonho, e o diabo começa a acusá-lo, apontá-lo, dizendo: Lutero, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, e você fez isso e aquilo outro, e foi acusando. Mas conta a história que Lutero, após ouvir a longa lista, diz para Satanás: sobre tudo isso, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Oh, meu irmão, tome posse daquilo que Jesus fez por você, porque Ele morreu por você, Ele ressuscitou para te salvar, para te lavar, para te remir, e Ele quer você de pé, Ele quer você com roupa nova, Ele quer você com micro na cabeça, para você servi-lo. Tem lugar de descanso para você, e através de você, para a tua casa, para a tua família, para a gente que está à tua volta. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você, que Ele está neste lugar que você chegou, se é que já chegou. Porque algo que é terrível é um mau testemunho, e o cristão precisa ter bom testemunho. Se coloque em pé, igreja. O salmista diz lá, lembra-se que é o Salmo 91, versículo 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Só se confia em quem se conhece. O problema é que muita gente não confia em Deus porque não conhece a Deus. Não entrou ainda neste lugar. Que lugar, pastor? Na presença de Deus, diante do trono da graça. Nesse lugar em que achamos ajuda, como diz Hebreus 4,16, misericórdia, graça. Somos socorridos, ajudados, renovados, fortalecidos. Nesse lugar onde há absolvição, perdão dos pecados. Neste lugar onde você fica desse tamanho, se sente menor que um grão de areia, diante da imensidão que é o Todo-Poderoso. Neste lugar que você olha para você mesmo, como Isaías, e diz: ai de mim, porque eu sou um pecador. E mesmo assim, Ele te abraça, Ele te envolve, Ele te purifica. Porque esse lugar é maravilhoso. Nenhuma condenação há para quem tem Cristo Jesus. As lutas estão onde estão, mas Ele tem limpa para colocar na tua cabeça. Ele tem armadura para te dar. Ele quer ver você, cada um de nós, combatendo o bom combate da fé, porque o dia do juízo final se avizinha. Se avizinha. E muitos ouvirão da boca dele: não te conheço. Aliás, alguns até dirão: Senhor, mas em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, operei maravilhas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim todo aquele que pratica a iniquidade. Diria de aparência, não é? A vida é uma fachada, não tinha vida com Deus. Compreenda, o poder de Deus em ação é maravilhoso. Os dons, sejam eles de poder, de revelação, de curar, é maravilhoso, mas dom não garante salvação, porque dom é para servir o próximo, para servir o outro, não é para autopromoção, não é? É o fruto do Espírito, não é? Que testifica de maneira clara o nosso coração. Os dons são de cima para baixo. Agora, o fruto nós oferecemos a Deus, quando também oferecemos a quem está à nossa volta, não é? Tem gente que até tem dons, não tem fruto. Ora pelos outros e Deus faz milagre, mas não anda em fidelidade diante de Deus. Não observa o caminho do Senhor, e eu já vi isso muito acontecer. E antes de olhar para a vida alheia, nós temos que olhar, é para a nossa. Porque quando fazemos uma introspecção, olhamos para dentro de nós mesmos, todos somos pecadores. Todos precisamos manter as vestes brancas. Todos precisamos dessa mitra limpa. Todos precisamos andar nos caminhos do Senhor, permanecer guardando a palavra, combatendo o bom combate da fé,
Todos temos que estar na presença dele para que, através de nós, o nome dele seja glorificado. Para que pessoas venham para esse lugar de refrigério, que é a presença de Deus. Amém? Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, as adversidades, e o propósito não é apontar nem acusar ninguém. É lhe despertar para entender que tem lugar para você. Tem perdão para você, tem renovo, tem força, tem virtude e poder de Deus sobre a tua vida. E você quer tudo isso? Pastor, comigo eu quero. Você quer? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar, vamos falar com Deus. O Senhor é advogado e eu confesso. Então, é necessário confessar, é necessário falar. Agora, para que seja o teu advogado, você precisa confessar diante dos homens. Então, tem alguém aqui, enquanto você vem aqui à frente, pode vir pertinho também, não estou cheiroso. Você não vai sair correndo não, fique tranquilo, pode vir mais perto. Tem alguém aqui em nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Todos já receberam. Tem alguém afastado e quer se reconciliar. Todos já estão na presença dele. Lembra lá do filho pródigo? Quando o filho pródigo estava no lamaçal do pecado, ele caiu em si, estava no lamaçal de poros, na realidade, era o lamaçal do pecado. E ele disse, vou voltar para a casa do pai. Ele volta, todo sujo, descalço. O pai vai até ele, o abraça, e o beijo, e toma algumas providências. E o pai diz, tragam uma roupa limpa, um anel para colocar no dedo, uma sandália nos pés, porque esse meu filho estava morto e ele viu. E vamos fazer uma festa. Se alegrou, celebrou. Tem alguém afastado, quer se reconciliar? Todos já estão na presença de Deus? Amém. Josué aqui era o sumo sacerdote. Era aquele cujo próprio Deus havia dito, que somente o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, no lugar mais próximo. Se ele estava com vestes sujas, eu acho que era bom a gente olhar para nós mesmos, né? Era bom olharmos para nós e dizer, Senhor, quero vestes brancas, quero vestes limpas, porque eu quero permanecer na tua presença. Eu quero autoridade, Senhor, eu quero poder. Eu quero a tua presença me enchendo, me revestindo, me fortalecendo. O poder de Deus não é só para agir em nome de Deus, irmãos. O poder de Deus é também, Paulo ora para a igreja, eu quero pessoas revestidas de poder aqui dentro, Quando tem poder aqui dentro, pode ter a luta que vier, vai dizer, eu sei quem tenho crido, sou certo que é poderoso. Quando tem poder aqui dentro, pode ser, não é como Jó, que experimenta a luta de todo lado, mas vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Não são as circunstâncias exteriores que vão me derrubar diante do Deus vivo. Eu vou ficar de pé na fé, porque Ele está comigo, Ele me renova, Ele me fortalece. Não podemos ser cristãos fracos, nem doentes, nem mortos, nem cair no erro lá que a igreja de Sardes caiu. Jesus disse, tem ainda alguns aí que não se contaminaram suas vestes. Vão dar de veste branca, porque outros estavam contaminando. Preste atenção, eu posso enganar você pode enganar quem está do teu lado, mas a Deus ninguém engana. Não viva com Deus uma vida de fachada, viva uma vida de verdade, porque o dia se avizinha. Que dia, pastor? O dia em que esta visão, essa revelação vai ter pleno cumprimento no juízo final. Existe a visão. E mesmo Deus te amando, me amando, Deus não está preocupado com o título de ninguém. Quer vir de título, é vir de futebol. Só vai entrar quem é lavado e remido no sangue de Jesus. Deu para entender? E quem é lavado e remido no sangue de Jesus, adora Ele, serve a Ele de todo o coração, em espírito e em verdade. Quer os outros também junto. Quem é salvo, quer ver os outros salvos, irmão. Quem é liberto, quer ver os outros libertos. Quem é cheio do Espírito Santo, quer ver os outros cheios do Espírito Santo. E se alegra na salvação, e se alegra na presença de Deus, no agir de Deus. Coisa linda, não é? Esse dia se aproxima, e eu e você daremos conta. Deu para entender? Mas enquanto estivermos aqui, é promessa de Deus, vida e vida com abundância. E a abundância vem pela presença do Senhor. Temos descanso nele, refrigério nele, fortalecimento nele. Nós vamos orar, mas abre o teu coração. Não ore só da boca para fora. Amém?